Eu conheço uma pessoa que ora tá de bom humor, ora tá de mau humor. Será que ela é bipolar? Não, isso é alteração de humor. Transtorno bipolar é outra coisa e eu vou te explicar o que é isso. Também vou falar sobre transtorno borderline. Vem comigo. O transtorno afetivo bipolar é um transtorno de humor e ele tem 3 fases, que é a fase mania, hipomania e a depressiva. A fase da mania, a pessoa fica muito acelerada, ela tem uma necessidade de sono reduzida, ela pode ficar por dia sem dormir. Ela fica mais agressiva, mais irritada, pode ter alteração aí de pensamento, ter delírios. Ela tem uma sexualidade mais aflorada, pode colocar-se em risco com mais facilidade. A hipomania, eu digo que é uma fase mais acelerada da ansiedade, por exemplo. É quando a pessoa fica um pouquinho mais acelerada, tem uma energia um pouquinho mais aumentada, tem um pouco mais de disposição do que o normal. A fase depressiva é a fase quando o paciente não consegue levantar da cama, não tem alteração aí de alimentação, principalmente às vezes não consegue comer, choroso, não tem vontade de viver, tem pensamentos suicidas, tem uma certa irritabilidade. É um paciente que está mais desanimado e dura por alguns dias essa fase ou meses. O transtorno borderline também tem relação com alterações de humor, mas tem umas diferenças importantes. O transtorno de personalidade borderline ou de instabilidade emocional é um transtorno de personalidade que tem alterações de humor. A pessoa tem a sensação de um vazio crônico que nada preenche. Ela necessita sempre buscar algo para preencher aquilo. Ela tem uma dependência emocional muito grande, relacionamentos muito instáveis, intensos, que começam e terminam com muita rapidez. Ela tem também comportamentos, às vezes, de automutilação, de se cortar, de se machucar, para tentar aliviar aquele sofrimento que é tão grande e ela não consegue identificar. Ela pode ter alterações de humor ao longo do dia, principalmente diante de frustrações. É muito difícil essa pessoa lidar com o não. No transtorno borderline, as pessoas têm uma necessidade de preencher esse vazio e elas acabam utilizando muitas vezes o álcool. Então elas têm um certo abuso com o álcool para preencher todos esses sentimentos que elas não conseguem acessar. Além de muitas vezes precisarem comprar excessivamente para tentar aliviar aqueles sintomas que não conseguem entender e que nada preenche. O borderline, para aliviar esse sofrimento que tem dentro dele, ele busca atitudes mais agressivas. Então ele tem a sensação e a vontade de querer tirar a própria vida para tirar aquele sofrimento. Então eles buscam com mais frequência isso. Mas eles tentam mais do que efetivamente eles conseguem cometer o suicídio. Uma das principais diferenças entre transtorno afetivo bipolar e transtorno borderline é que o transtorno afetivo bipolar tem alterações de humor, que isso pode ser ao longo de dias ou meses, são fases. Enquanto que o transtorno borderline, ele pode oscilar de humor ao longo do dia. Aquela pessoa que está de bom humor e depois fica de mau humor, não necessariamente ela tem alguma patologia. Pode ser apenas um dia conturbado, um dia difícil. Até o nosso próximo encontro!